Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Nós vamos entrar aí em nome de Jesus. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio, sou evangelista e eu tenho o propósito de ler a Bíblia toda na rede social. E aqui, gente, no capítulo 2 de Romanos, Paulo ainda não conhecia pessoalmente a igreja em Roma. Então, ele envia carta porque ele deseja estar lá para conhecer os irmãos. E aqui, ele já iniciou a carta aqui no capítulo 1, ele mesmo escreveu essa carta, né? Pode ser chamada de carta ou epístola. Então, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, por favor, para o canal entenda, né? Para ver crescimento. Então aqui ele está escrevendo uma carta. Claro que ele vai começar uma carta escrita na primeira pessoa, né? Então eu vou ler do jeito que ele vou estar lendo e comentando. Ele está colocando assim, ó: meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julgas, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Às vezes a pessoa julga o que a pessoa faz e faz a mesma coisa que ela faz, então ela também está condenando ela mesma. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem estas coisas, mas você que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do juízo de Deus? Assim como você julga, como eu julgo a pessoa, nós também seremos julgados. Então devemos tomar muito cuidado. Ou será que você despreza a grande bondade de Deus? Será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Será que eu penso que eu vou escapar do julgamento de Deus? Nós sabemos muito bem que Deus é bom e quer fazer com que você e eu mudemos de vida. Mas o nosso coração é duro e teimoso. Enganoso é o coração do homem. Por isso, devemos estar aumentando ainda mais. É por isso você está aumentando ainda mais quando alguém julga alguém, né? Podemos estar aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e o julgamento justos de Deus. Pois Deus recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseverarem, forem resilientes, né, em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal, a coroa incorruptível, a coroa que não se corrompe, né? E aqui, gente, Deus dará a vida eterna às pessoas que perseverarem em fazer o bem, já falei, mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo a fim de seguir o que é mal, querendo mudar a verdade de Deus. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem mal, primeiro para os judeus e depois para os não-judeus. Mas Deus dará glória e honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus. Pois ele trata a todos com igualdade. É isso que Deus está mostrando o tempo todo, que eles queriam tratar os gentios que estavam aceitando Jesus como Salvador com diferença, porque eles não eram circuncidados. É nesse ponto aqui que Deus está mostrando. Então, Deus trata todos com igualdade. Todo aquele que peca
sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a palavra de Deus será julgado por ela. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Tem que ouvir e fazer o que a lei manda. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei. Embora não tenham a lei, eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. O importante é nós guardarmos a palavra do Senhor para não pecarmos contra o Senhor. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem também, mostram isso. E é de acordo com o evangelho que eu anuncio, que Paulo está dizendo, né? Eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas, porque o Senhor Deus conhece os nossos pensamentos, sabe o que nós pensamos, bom ou ruim, bem? Como se diz, não há um justo sequer sobre a terra, mas o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário nos justifica. Então aqui os judeus eles estavam querendo valorizar mais a circuncisão do que a morte e ressurreição de Cristo, e queriam obrigar os gentios que estavam aceitando Jesus a circuncidar. Então aqui está falando os judeus e a lei. O que quer dizer? O que dizer de você? Você diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Você tem certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens, dos adultos, professor das pessoas. Você que ensina aos outros, por que é que não ensina a você mesmo? Muitas vezes queremos ensinar as pessoas, mas não praticamos aquilo que ensinamos. E Deus vai cobrar de nós, tá? Você que ensina aos outros, por que não ensina você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que você está roubando? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Misericórdia, irmãos. Mas infelizmente está acontecendo muito adultério no meio do povo cristão. A igreja precisa voltar o olhar para Deus. Você se orgulha de ler a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus porque desobedece à lei. Gente, quando nós desobedecemos à lei, nós somos uma vergonha para Deus. E pois as escrituras sagradas dizem os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, judeus. Muitos falam mal de Deus por causa do comportamento dos cristãos de hoje, trazendo para os dias de hoje. Se as pessoas falarem mal de Deus por causa do meu comportamento, Deus vai cobrar de mim. E aqui a circuncisão, eles sempre insistiram na circuncisão mesmo após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. A circuncisão tem valor para vocês, que é judeu, obedecer à lei. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. Vocês valorizam a circuncisão,
mas não obedecem a Deus. E querendo obrigar os gentios que confessam a Deus a circuncidar, né? E um homem que não foi circuncidado, ele obedece a lei, os mandamentos de Deus, Deus os tratará como se eles fossem circuncidados. Assim vocês, judeus, serão condenados. Vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus, que somos nós, né? Pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados. Vocês estão com a lei na mão, estão com a palavra de Deus na mão. E, né, como se diz, né? A pessoa fala assim, eu sou batizado. Aí a pessoa acha que vai ser batizada só porque ela foi batizada. Mas ela não pratica nem obedece à lei do Senhor. E a lei do Senhor é perfeita e aperfeiçoa a alma. E aqui ele é a mesma coisa. Portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado da verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora, circuncidado só no corpo, mas não obedece. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro e por fora, tá? E o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Então Deus, ele quer que o nosso coração seja circuncidado. O que é um coração circuncidado? Um coração sensível que sabe ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Não adianta eu estar julgando as pessoas porque elas... Tem gente... Um dia eu vi um comentário tão horrível. A pessoa não é desvalorizando o batismo, mas a pessoa não foi batizada. Ela confessou Jesus, mas não foi batizada, que não deu tempo de batizá-la. E aí a senhora falou assim, uma senhora lá, uma irmã, ele foi batizado? Aí a pessoa falou, não. Então ele foi pro inferno. Gente, nossa Deus, eu fiquei indignada com aquilo. É certo o batismo, mas Jesus é acima do batismo. Se a pessoa confessou Jesus, né, gente? Devemos colocar em prática o que a palavra de Deus diz, né? Então, meus amigos não são tão maus porque dizem que eles são pecadores. Ninguém é melhor do que ninguém, porque ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Por isso, Jesus se fez carne, se fez homem e habitou em nosso meio para cumprir toda a lei. Então não há ninguém perfeito. Este é o capítulo 2 de Romanos. Deixe o seu like e o seu comentário. Me segue lá. Deus abençoe a cada um.